Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aqui quem fala é o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. Nós estamos aqui porque temos convicção, temos certeza que Deus nos deu uma palavra da parte de Deus para liberar sobre a sua vida. Vai até o final dessa live, assista, compartilha. Eu tenho dito muito nesses dias que o Evangelho de Cristo não muda, mas as estratégias mudam. Há um tempo o evangelismo era entregar panfleto nas praças, falar do amor de Jesus de casa em casa. Não que você não possa fazer, mas vivemos em um tempo diferente, onde Deus nos deu uma ferramenta. O cristão dos nossos dias precisa entender que Deus nos deu uma ferramenta. Qual ferramenta, pastor? As redes sociais. Quando eu compartilho a palavra de Deus, eu estou propagando o reino de Jesus. Amém? Então compartilhe essa live, vai até o final. Eu tenho certeza que vamos aprender e conhecer muito das Escrituras hoje. Amém? Antes de eu ministrar a palavra, eu sempre gosto de falar um pouco daquilo que o Senhor Jesus nos deu a honra e o privilégio de executar sobre a terra. Eu costumo dizer que os projetos a qual nós estamos desenvolvendo aqui é a obra de Deus na nossa vida. Uma obra que nasceu no coração de Deus desde a eternidade, desde a fundação do mundo. E hoje Ele nos deu o privilégio de executar na terra. Nós temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, aonde de segunda a sábado servimos diariamente refeições gratuitamente a pessoas que não têm condições, a pessoas que muitas vezes o seu único alimento, o seu único prato de comida do dia é esse almoço. Temos aqui também, hoje, 3 unidades de casas de recuperação para dependentes químicos, para homens com dependência no álcool, homens em situação de rua, pessoas que ninguém mais acreditava, mas que o Senhor nos deu o privilégio e a oportunidade de acreditar. Somos muito felizes por isso. Temos aqui também uma casa de apoio, que é pós-tratamento na casa de recuperação. Temos uma escola que forma obreiros, que formam líderes. 90% dos nossos líderes hoje da Igreja Batista Éden, 90%, eles passaram por essa escola, passaram pela triagem, passaram pela casa de recuperação. E Deus tem levantado um exército de homens que era desacreditado, como eu, como o Henrique, que está aqui tocando violão, meu filho, homem que eu amo muito, como meu cameraman, que eu amo muito, Alex. Filhos que Deus tem nos dado a oportunidade de cuidar para Ele, porque sabemos que quem é o nosso Pai é o nosso Senhor e que Ele nos deu o privilégio de cuidar dos nossos irmãos mais novos. E eu sou muito feliz por isso. Hoje também é um dia muito alegre para nós. Nós demos um pontapé inicial para o projeto Jardim de Deus. Que projeto é esse, pastor? Um projeto que há anos vem queimando no nosso coração. Nós executávamos ele uma vez por semana e a partir do mês 8 agora, exatamente dia 11/8, próximo dia 11, estaremos num bairro carente aqui da cidade, durante a semana, cuidando de 50 crianças, oferecendo café da manhã, almoço, café da tarde. Vamos iniciar assim, mas o projeto é dar aula de violão, dar aula de inglês. O Henrique fala inglês fluentemente, estou aqui intimando ele. Eu acredito, hoje nós falamos sobre isso lá, Henrique. Acredito que você vai dar aula de inglês para as crianças carentes. E estamos de uma maneira tentando influenciar profundamente aquelas crianças naquele lugar. Como Jesus nos ensinou, a sabedoria é comprovada pelas ações. E eu tenho falado para vocês ser um evangelista, compartilhar a palavra de Deus, e eu também vou fazer isso agora. Vou compartilhar aqui na minha lista de transmissão, vou compartilhar no meu Face. E aproveite esse tempo antes da palavra e faça o mesmo. Compartilhe em nome de Jesus, compartilhe essa palavra. Deixa Deus te usar. O nosso amado Jesus, ele disse algo muito, muito profundo. Ele disse assim: aquele que se envergonhar diante dos homens pelo meu nome, eu me envergonharei dele diante do Pai. Mas aquele que me honrar, aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante dos anjos e diante de Deus. Então não se envergonhe da palavra, seja ousado, seja
Que Jesus derrame ousadia sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Seja um evangelista nesses dias. Como eu tenho recebido mensagens de toda parte do Brasil, de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que hoje eu recebi uma mensagem que mexeu muito comigo. De uma pessoa dizendo assim: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. A minha vida está bagunçada e eu preciso de Jesus. E quantas pessoas estão assim hoje, com medo, com a vida bagunçada, cheios de temores, precisando de uma palavra de Deus. Então não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Estou terminando aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus, que é aquilo que nos interessa hoje. Ela está lá a palavra que eu quero compartilhar com você, ela está em Marcos capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Na verdade, nós vamos falar de Marcos do capítulo 1 ao capítulo 20, que é a mesma passagem em Mateus capítulo 13, do 1 ao 9, e em Lucas capítulo 4, capítulo 8, do versículo 4 ao 8, que é uma parábola muito conhecida, a parábola do homem, do semeador, que sai a semear. Uma palavra muito conhecida, uma parábola que nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fala sobre ela, e esses 3 homens inspirados pelo Espírito Santo tiveram o capricho, o cuidado de transcrever essa mensagem. E existem muitos segredos da parte de Jesus nessa mensagem, segredos, revelações que me ajudam todos os dias a continuar firme na rocha. Então, vamos atentar o nosso coração a isso hoje. A palavra de Deus diz assim em Marcos capítulo 4, versículo 10. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. Eu vou ler de novo. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. Versículo 11. E ele lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábolas, para que vendo não vejam, para que vendam vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Amém? Vamos orar. Amigo Jesus, obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da Tua graça e da Tua misericórdia. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui para glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Tu és santo, Jesus. Dependemos completamente de Ti. Dependemos totalmente da Tua presença. Dependemos totalmente do Teu toque. Como somos dependentes de Ti, Jesus. Sem a Sua presença, Pai, nós não iremos. Sem a Sua misericórdia e compaixão, nem aqui estaríamos. Somos gratos, felizes, cheios de amor e mansidão, porque o Senhor tem nos acalmado e se revelado a nós todos os dias. Obrigado, Jesus. Que os Teus filhos venham compreender a Tua palavra. Que esta geração venha compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os 3 versículos que nós lemos, eles têm muitos segredos aqui. E esses 3 primeiros versículos que nós lemos, o 10, o 11 e o 12, depois de Jesus ter falado sobre a parábola, que daqui a pouco eu vou dizer sobre a parábola, Jesus se encontrava só. Se eu estivesse na igreja e eu pedir para você olhar para o seu irmão e dizer assim: Jesus estava só. Henrico,
Jesus estava só. Nesse momento que Jesus estava só, com os seus discípulos, alguns que estavam ali, que estavam em um momento de maior intimidade com Jesus, eles foram até Jesus e perguntaram a respeito da parábola. Jesus olha para eles, naquele momento de intimidade, não esqueça isso, naquele momento de relacionamento mais profundo, separado daquele tumulto, da multidão que seguia Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: olha, para vós é dado o conhecer os segredos do reino de Deus. Mas para essa multidão, para eles, não. Se fala por parábolas, para que eles vejam e não entendam, ouçam, para que eles vejam e não enxerguem, para que eles ouçam e não compreendam, para que eles não se arrependam e sejam perdoados os vossos pecados e sejam salvos. Pastor, o que Jesus queria dizer, principalmente, claramente, nesses 3 versículos? Jesus quis deixar uma mensagem muito clara. E muitas vezes você fez essa pergunta: por que Jesus falava por parábolas e por que Jesus não falava claramente para que todos entendessem o que Jesus falava? É muito simples essa resposta. Eu já fiz essa pergunta para o Espírito Santo e foi ele que me respondeu. E a resposta está aqui, aos nossos olhos. Jesus falava por parábolas porque ele queria aguçar, ele queria chamar a atenção das pessoas para uma coisa muito clara do propósito dele na terra. O que, pastor? Ele queria que quando ele estivesse só, os homens o procurassem para ter com ele um relacionamento íntimo, uma comunhão íntima. Aleluias! E é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala assim: olha, a vós é dado o conhecer do reino de Deus. A quem Jesus estava falando que era dado o conhecer do reino de Deus, Alex? Jesus estava falando que era dado a conhecer o reino de Deus àqueles que ouviram a parábola, que ouviram a palavra de Deus, não tão clara, mas buscaram conhecê-lo mais profundamente, intimamente. Glória a Deus. E para quem, pastor, vai ver e não vai entender? Quem vai ouvir e não vai compreender? Aqueles que têm um relacionamento superficial com Jesus. Aqueles que não conseguem entender a palavra, que muitas vezes ouvem a mensagem, que vão de domingo a domingo num culto na sua igreja, mas não tem uma vida diária, de devocional, de relacionamento, quando Jesus está só. Aonde Jesus está só, pastor? Jesus está só todos os dias, no secreto da sua casa, no lugar de intimidade, te esperando para revelar a você os segredos do reino de Deus. E se você não viver esse relacionamento com Jesus, se você não viver esse secreto, esse lugar de intimidade com Jesus, os segredos do reino não serão revelados a você. E você vai ver e não vai enxergar. Você vai ouvir e não vai entender. E os seus pecados não vão ser perdoados. E você não será salvo. É isso que Jesus está dizendo. Pastor, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo algo muito claro. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que formou Adão do pó da terra, ele criou o homem para um propósito. A máquina humana foi criada para se relacionar com Deus, para ter intimidade com Deus. Por isso que Jesus disse isso aqui. Por isso que Jesus disse assim. Igreja, entenda isso. Essa palavra não é para te matar. Essa palavra é para gerar em você arrependimento. E o que é arrependimento nessa situação, nesse lugar, nessa mensagem que você está ouvindo hoje? Arrependimento é você deixar de ter essa vida medíocre de intimidade com Jesus. É você deixar de ter essa vida de pensamentos enganosos que o diabo implanta na nossa geração, nos nossos dias. Você vai de domingo a domingo na igreja, ou ouviu falar de Jesus muitas vezes na sua casa, e você pensa assim: eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Você não tem Jesus. E você vai entender que a parábola de Jesus aqui vai deixar isso tudo muito claro.
Tem Jesus, aquele que se dedica a usufruir daquilo que ele fez. Tem Jesus, o que ele fez, pastor? Antes de eu prosseguir, ele morreu por você, te aceitou do jeito que você é, ele devolveu o jardim do Éden para a sua vida, ele devolveu o lugar de intimidade para o homem, e você precisa entender isso. Isso é a graça de Deus. É Deus te aceitando do jeito que você é, para você voltar a viver o propósito original de Deus para a sua vida. Quando você vê Jesus só na sua casa, você ir até Ele, porque Ele disse que aquele que fecha a porta do seu quarto e no secreto lugar me busca, o meu Pai o recompensará. Hoje Jesus está como Salvador sobre a sua vida, disponível para te salvar, disponível para te perdoar, disponível para te transformar, como ele disse aqui no versículo 12. Ele veio também como Salvador, mas ele está voltando. Jesus está voltando, não mais como Salvador, como juiz, para julgar tudo aquilo que você tem feito através do seu corpo, para julgar se você tem dedicado a sua vida a Ele, a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Porque se você não buscar conhecê-lo intimamente, você nunca vai entender a palavra dele, você nunca vai compreender a mensagem dele, nunca os seus pecados serão perdoados e nunca você será salvo. Não se iluda. Quando ele voltar, ele dirá a muitos assim: aparta de mim, porque eu não te conheço. Eu vou te revelar o que é isso. Aparta de mim, porque estava tudo disponível. Eu te esperei no secreto lugar. Eu te esperei só várias e várias e várias madrugadas. Eu te esperei só várias e várias noites. Eu te esperei só em vários momentos. E você preferiu as coisas deste mundo. Você preferiu os prazeres deste mundo. Você preferiu a glória deste mundo. Você preferiu o Netflix. Você preferiu o Facebook. Você preferiu o pecado. Você preferiu o Instagram do que passar tempo com a minha palavra. Do que passar tempo se relacionando comigo. Eu, Jesus dirá a muitos, morri por você. Sofri, fui pisado, fui chicoteado, fui humilhado, deixei os meus profetas e a minha palavra e o meu espírito sobre a terra, para dizer a você: se arrependa, comece agora a ter intimidade comigo. E você não quis, você preferiu as coisas da terra. Essa palavra sobre a sua vida é misericórdia. Se posicione hoje. Se posicione hoje em nome de Jesus e comece a desfrutar do seu relacionamento com o Deus de Abraão. Ele te aceita do jeito que você é. Ele não se importa com os seus pecados. Por quê, pastor? Porque ele sabe quem ele é. Aquele que é poderoso para arrancar e te libertar do pecado. E essa parábola deixa tudo isso muito claro. Deixa claro de como Jesus acredita em você. Jesus, no versículo 1, diz que a multidão se aproxima dele. O som está tudo bem, pastora Josiane? Amém. Jesus se aproxima da multidão, a multidão se aproxima de Jesus. E ele começa a ensinar a multidão. E ele, para ensinar a multidão, ele conta uma parábola. E como você já entendeu, uma parábola, essa resposta de Jesus para a multidão era chamando a multidão para um lugar de intimidade. E ele começa falando de um semeador que sai a semear. E esse semeador, primeiro, ele deixa as sementes cair à beira do caminho. E aí Jesus fala que as que caíram à beira do caminho, veio as aves do céu e comeu. Depois esse semeador, igreja, ele planta na rocha. Aleluias. Mas ele diz que por não ter terra, a semente não cria raízes. Quando ela germina, o sol vem e a queima. Uma outra parte, esse semeador semeia no meio dos espinhos.
mas essa semente também brota, mas logo os espinhos sufocam essa árvore. Mas Jesus disse que esse semeador, em um determinado lugar, ele semeia essa semente em uma boa terra. E essa semente produz a 30, a 60 e a 100 por um. E era exatamente essa parábola que os discípulos interrogaram Jesus. E Jesus, ele imediatamente começa a dizer, primeiro ele diz aos apóstolos aquilo que nós estávamos falando agorinha. Eu disse por parábolas porque quero ter um relacionamento com eles. E eu acredito que o coração de Jesus se alegrou profundamente quando aqueles homens, quando viram ele só, vieram ter um relacionamento mais íntimo com ele. E aí Jesus começa a trazer a revelação dessa palavra. Mas eu preciso dizer algo a você, antes de trazer a revelação da palavra, porque a revelação está aqui exposta para todos. Mas existe algo que me chama muita atenção nesse semeador. Igreja, eu plantei 2 vezes uma árvore, a mesma árvore, eu plantei 2 vezes. Depois, outro dia eu conto essa história. É uma história maravilhosa de amor incondicional. Mas eu não sou um exímio plantador, um exímio semeador. Não sou. Mas eu sei de coisas claras que tem nessa palavra que eu sei que nenhum semeador faz. Você já ouviu falar de um semeador que planta à beira do caminho? Quem já ouviu falar? Você já ouviu falar de um semeador que planta na rocha? Quem já ouviu falar? Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Você já ouviu falar de um semeador que planta no meio dos espinhos? Eu nunca ouvi falar. Mas a primeira revelação que Jesus dá aqui, que ele era o semeador e que a palavra que ele estava pregando era a semente. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você nessa noite é que Jesus, ele é o único semeador que planta à beira do caminho. Ele é o único semeador que planta na rocha. Ele é o único semeador que planta no meio dos espinhos. Fala, por quê, pastor? Por quê? Porque ele sabe quem ele é. E ele sabe o poder dessa palavra. Ele sabe que não interessa se é à beira do caminho, se é num terreno rochoso ou se é num coração cheio de espinho, porque a terra aqui é o nosso coração. Se ele é o semeador e se a semente é a palavra, é claro que a terra somos nós que estamos ouvindo a palavra e o nosso coração. Você pode ser uma pessoa, pastor, o que é ser plantado à beira do caminho? Ser plantado à beira do caminho é quando eu escuto os ensinamentos de Jesus, é quando eu escuto a palavra de Deus sendo pregada, é quando eu escuto a mensagem sendo liberada através da vida do pastor Rodolfo, que Jesus disse que aquele que ama Jesus guarda os seus mandamentos. Que mandamentos, pai? Que mandamentos, pastor? De amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. De oferecer a outra face. Você ouve isso, mas você não dá crédito. O que é plantar à beira do caminho? É você ouvir a palavra de Jesus, mas nunca dar crédito a ela. Nunca dar crédito àquilo que realmente ela é. É você não dar o peso necessário que ela tem. Pastor, o que é um coração rochoso? Um coração rochoso. Um coração rochoso, igreja, é um coração endurecido pela falta de perdão. É um coração endurecido pelos trancos e barrancos que a vida vem trazendo sobre ele. Pastor, o que é um coração cheio de espinhos? É um coração que não tem pureza, é um coração que não... olha o que Jesus disse sobre um coração cheio de espinhos. É um coração que até recebe a palavra com alegria, mas ele, vindo as provações, vindo a perseguição, vindo a luta que a palavra de Deus nos traz, igreja, porque não se iluda. O evangelho de Cristo é muito simples. Jesus deixou o evangelho e disse algo muito simples para nós. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga.
Então eu vejo muita gente pregando um evangelho de Jesus de facilidades. Mentira, esse não é o evangelho de Jesus. Se você for ler o Novo Testamento, do começo dele ao fim dele, os apóstolos e Jesus está dizendo que o evangelho é sobre a nossa carne, a cruz. Sobre a nossa carne, sofrimento, mas dentro de nós, prazeres inefáveis e a paz que excede todo entendimento. Mas um coração cheio de espinho é aquele que ouve a palavra com alegria. Quantas vezes ministrei essa palavra? Jesus disse, esse é o ensinamento de Jesus. Quando alguém bater na sua face, você precisa oferecer a outra face. Ele escuta a mensagem e se alegra, mas quando ele é testado naquilo que ele está ouvindo, como pastor, quando alguém vem e fere o rosto dele, ele não consegue dar a outra face, mas ele se esfria e recua. Quando alguém rouba ele não consegue perdoar como Jesus perdoou e como Jesus perdoou ele. Mas olha só como o semeador é maravilhoso. Mesmo um coração endurecido, que não tem raiz, mesmo um coração que é um coração à beira do caminho, que não dá crédito à palavra, e vem o diabo e rouba a semente do coração. Mesmo um coração que não... Olha, igreja, lá em Lucas diz algo maravilhoso sobre o coração de pedra. Algo maravilhoso. Lá diz assim que a raiz não frutifica porque não tem umidade no coração rochoso. Eu vou dizer algo para você. Aquele que verdadeiramente dá crédito a essa palavra, a palavra de Jesus, ele tem muita umidade. Como, pastor? Jesus disse assim: aquele que crê em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Um rio. E quando que falta umidade para a semente, ela morre queimada pelo sol. Aonde, pastor? Quando eu não creio em Jesus. Quando alguém fere o meu rosto e eu não ofereço a outra face. Quando alguém cospe em mim e eu não abençoo essa pessoa. Quando alguém rouba o que é meu e eu amaldiçoo essa pessoa. Eu não estou crendo em Jesus. E aí o rio de Deus não flui em mim e não me cura. Igreja, não se iluda. Não se iluda. Se você não crer em Jesus, se você não tiver intimidade com Ele, se você não tiver a tempos a sós com Ele, essa palavra nunca irá frutificar em você. Eu falei agorinha que sobre a semente que cai em um terreno onde tem espinhos. Mas eu quero reforçar algo que Jesus disse aqui também, sobre os prazeres dessa vida, sobre as riquezas deste mundo. Uma semente que cai sobre os espinhos é uma semente, é um coração que ele tem alegria também quando recebe a palavra. Mas as preocupações dessa vida, as riquezas e os prazeres deste mundo roubam a frutificação dessa palavra de dentro dele. Mas como esse semeador é maravilhoso, ele não desiste de semear. Não importa quantas vezes você foi um coração à beira do caminho, que não deu crédito à palavra dele. Não importa quantas vezes você não deu umidade a essa semente e o sol veio, as perseguições vieram e mataram esse arbusto. Não importa quantas vezes o semeador semeia essa palavra no seu coração e você, pelas preocupações dessa vida, pelas riquezas, pelas coisas deste mundo, não dá crédito à palavra dele. Não importa, o semeador continua liberando essa palavra sobre a sua vida. Não importa qual coração é o seu. E entenda isso. Se você hoje se arrepender, se você hoje entender essa mensagem, se você hoje entender o que nós estamos querendo te dizer, o que, pastor? Tudo sobre o Evangelho de Cristo é restaurar aquilo que Adão perdeu.
É restaurar o lugar de intimidade. A função dessa palavra é de trazer Jesus ressuscitado sobre a sua vida. Jesus quer se revelar a você. E é isso que acontece quando um coração está à beira do caminho, quando o coração está empedrecido pela falta de perdão, ou quando ele está cheio de espinho. Quando ele ouve essa palavra e ele se arrepende e vai até Jesus ter intimidade, encontros com esse Jesus ressuscitado, intimidade com esse Jesus ressuscitado, o nosso amado Jesus toca nesse coração e transforma esse coração ruim em um coração que produz da sua semente 30, 60 e 100 por um. Jesus não se importa com a terra que ele planta, porque ele sabe quem ele é. Aquele que é poderoso para mudar qualquer circunstância, aquele que é poderoso para mudar e transformar qualquer terra. Foi assim com Paulo. Porque você pode dizer, não, pastor, Jesus está na eternidade e ele não se manifesta mais aos homens. Isso é mentira. Jesus quer se manifestar sobre a sua vida. Em João 14 ele disse assim: aquele que me ama guarda a minha palavra, aquele que me ama guarda a minha semente no seu coração, e eu me manifestarei a ele. Ele não estava falando do Espírito Santo, ele não estava falando de Deus Pai, ele estava falando dele. Jesus quer se manifestar na sua vida e mudar a sua história, como ele se manifestou em Atos 9 sobre Paulo. Um terreno duro, cheio de espinhos, um terreno que não dava crédito à palavra de Deus. Paulo era como eu, ele não tinha só um coração duro como eu tinha, ele tinha um coração duro, ele tinha um coração cheio de espinho, e ele tinha um coração à beira do caminho a respeito da mensagem de Cristo, como eu e como você que está me ouvindo também pode ter. Mas deixa eu te dizer algo: quando você tem um encontro com Jesus ressurreto, pastor, aonde eu encontro esse Jesus ressurreto? Aonde ele marcou o encontro com você há 2000 anos atrás, no seu quarto, no lugar de intimidade. Todos os dias ele te espera lá para transformar o seu coração em um coração que produza 100 por um. Um coração que de uma semente cresça um grande arbusto que terá alimento para alimentar uma geração e sombra para descansar os cansados. Jesus quer se revelar a você. O propósito de Jesus e do Evangelho é se revelar a você. O propósito de eu estar pregando essa mensagem para você é para que você acredite em você e comece a dar crédito à palavra e crer em Jesus. Ainda há esperança. Se você está vivo, se você respira, se você está enxergando e ouvindo essa mensagem, é Jesus te chamando para o lugar do versículo 10. Quando Jesus se achou só, os que estavam ali foram interrogá-lo a respeito da parábola. E a esses foi dado o conhecer dos segredos do reino de Deus. Mas aqueles que não buscaram e que não buscam Jesus no secreto, os seus pecados não são perdoados, porque eles não entendem. Mesmo vendo a mensagem, eles não entendem. Mesmo ouvindo a mensagem, eles não compreendem. E o seu pecado não é perdoado, e eles não encontram salvação. Porque só existe salvação aonde há relacionamento com o seu amado Jesus. E eu não estou falando de uma salvação pós a morte, porque muitos que estão nos ouvindo estão vivendo o inferno sobre a terra. Você que está me assistindo pode estar vivendo o inferno na terra. E a resposta para você é muito clara.
Jesus disse que nada que entra no homem o contamina, porque desce para o ventre e desaparece. O que contamina o homem é o que sai do seu coração. Os desejos desenfreados, a ganância, a cobiça, a mentira. Jesus quer se relacionar com você e mudar o seu interior, e mudar o seu coração, e transformar a sua terra, que muitas vezes foi à beira do caminho, sem dar crédito à mensagem de Jesus, que muitas vezes é um coração endurecido com a falta de perdão, sem umidade, que não suporta as perseguições, que muitas vezes se ilude com as riquezas e os prazeres dessa vida. É você que tem esse coração, que Jesus libera essa palavra nesse dia. O semeador não desistiu de você. Ele não... Cara, como é maravilhoso isso. Jesus deixou claro esses 4 corações, porque o semeador não semeia só em uma terra boa, não. Ele semeia em todas as terras. O que muda a terra, pastor, é o semeador, igreja. O que muda a terra é o dono da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer te transformar, Ele quer te libertar do inferno que você tem vivido, Ele quer mudar a sua família, Ele quer te curar, Ele quer restaurar, Ele quer te dar a paz que excede todo entendimento, Ele quer perdoar, Ele quer salvar, Ele quer libertar, mas você precisa crer. Você precisa crer nessa semente que está sendo liberada sobre a sua vida. Ele quer te libertar do inferno, do pânico, do sofrimento, da ansiedade, da depressão. Ele quer te libertar de qualquer situação adversa que você vive hoje. Mas você precisa encontrá-lo no lugar secreto. A resposta está à sua disposição. Eu escuto pessoas dizendo que não tem tempo para Jesus. Eu escuto pessoas da nossa geração dizendo que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para ler a Bíblia, que não conseguiu ler. Essa é a maior e mais mentirosa desculpa que o inferno já inventou. Porque Deus mora dentro de você pelo Espírito Santo. E esse Espírito quer te levar a Jesus para que Ele mude a sua terra, transforme o seu inferno, a sua terra desolada, em uma terra que vai abençoar a sua geração. O que você precisa fazer neste momento é crer e se arrepender. Crer nessa mensagem, crer nessa palavra, crer em Jesus e se posicionar em arrependimento. Arrependimento não é lágrimas, mas é mudança de vida, mudança de rota. Você que tinha uma vida de relacionamento, de devocional com a palavra dele, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, de qualquer jeito, mude isso agora, em nome de Jesus. Comece a buscá-lo acima de todas as coisas na sua vida. O reino de Deus não é para os fracos. O reino de Deus não é para os bundinha de iogurte. Se você não é aqui da nossa cidade, não entende isso, me procura aqui no Zap que eu vou te explicar. O reino de Deus é para aqueles que buscam a presença de Deus acima de todas as coisas na sua vida. Homens que são como soldados, como Paulo falou para Timóteo. O bom soldado, o soldado de Cristo, não se embaraça com negócio nenhum dessa terra. Mas o prazer dele está em se relacionar, em conhecer Jesus intimamente. O prazer dele está em dar valor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho falado pouco da minha vida nas palavras que o Senhor tem me dado o privilégio de ministrar. Mas eu sinto que o que eu vou falar agora pode te ajudar profundamente. Ontem, eu acordei às 4 da manhã para buscar o Senhor e não dormi mais. Eu tive meu tempo de intimidade com Ele, meu tempo de meditação na palavra.
E fui dormir à meia-noite porque eu tinha um pastoreamento para fazer à noite. Hoje, essa madrugada, eu acordei de novo às 5 horas da manhã, porque eu tinha um pastoreamento às 8 da manhã e tinha alguns compromissos durante o dia. E eu não teria tempo para fazer a minha leitura diária e nem ter um momento de intimidade com Jesus em outro horário do meu dia. E eu dormi à meia-noite e acordei novamente às 5 horas da manhã. Porque o meu prazer está em conhecê-lo. Porque um dia eu era como você. Eu era como Paulo, quando ele era Saulo. Eu não dava crédito à palavra de Deus. Ela era jogada sobre a minha vida à beira do caminho. O meu coração era endurecido pela falta de perdão. E eu não tinha umidade. E eu não aceitava as perseguições e nem a minha cruz. Porque um dia eu era um coração cheio de espinhos, preocupado com as riquezas, com o dinheiro e com as coisas deste mundo. Mas um dia eu resolvi dar crédito a essa mensagem. Um dia Jesus me tocou. E eu descobri que nele estava a minha cura e a minha esperança. E eu me arrependi. E os meus pecados foram perdoados. E daquele dia em diante, eu decidi que toda a intensidade do meu ser era para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E ver por ele. Igreja, quando Jesus me toca, todas as vezes que Jesus me toca, porque o toque de Jesus é inconfundível. Todas as vezes que a presença dele me invade e me toca, sai da minha boca algo que para mim é a maior maneira de expressar o quanto eu amo. Eu morrerei por ti, Jesus. Eu morrerei por essa presença. E eu viverei para fazer a tua vontade. Para te conhecer eu nasci. Eu existo para te adorar. Jesus está vivo, igreja. Jesus ressuscitou. Jesus te espera todos os dias. Ele sofreu por você naquela cruz. Ele se entregou a ser moído, humilhado, pisoteado, para te esperar todos os dias no secreto lugar. Se arrependa de todas as vezes que você o deixou esperando e comece agora, a partir de hoje, ser uma terra que produza fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Comece a entrar no secreto e comece a ser transformado pelo poder que há na semente e no semeador. Em nome de Jesus. Jesus te deseja tanto que se entregou por você. Mas ele não se entregou por uma geração que não o deseja, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você não buscar acima de todas as coisas, se você não o desejar acima de todas as coisas, se você não colocar toda a sua intensidade nele, você nunca o conhecerá. E nunca será livre desse terreno maldito que existe no seu coração. Você que entendeu essa palavra, eu quero orar com você. Eu quero orar para que a fome pela presença de Jesus invada o seu coração. Para que o fogo de Deus, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus é sabedoria de Deus, mas ela é fogo e poder de Deus. E aonde você estiver ouvindo essa mensagem, o fogo de Deus vai invadir o seu coração. E ele testificará no teu espírito essa mensagem. Você que quer essa oração, aonde você estiver, em sinal de arrependimento, em sinal de clamor, de mudança de vida. Você que entendeu que precisa deixar de ser um terreno ruim, um terreno cheio de espinho, um coração cheio de pedra, endurecido, e um terreno à beira do caminho.
Você que entendeu que o semeador está disponível para você, fique de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Amigo Jesus, não pregamos um evangelho natural, Jesus. Pregamos um evangelho sobrenatural. Cremos na sua ressurreição. Cremos que recebemos o teu Espírito, o mesmo que te ressuscitou, Jesus. Cremos na tua semente, cremos na tua palavra. E damos uma ordem do céu sobre a terra. Porque a tua palavra diz, Jesus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque o Senhor um dia disse aos seus discípulos que aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível a Deus. Porque o Senhor disse um dia no meu coração que o seu prazer é realizar obras impossíveis aos olhos dos homens. Porque onde é impossível aos olhos dos homens, a glória é totalmente tua. Então, em cima dessa autoridade, da autoridade do teu nome, que o Senhor delegou aos teus filhos sobre a terra, batiza essa palavra com o teu fogo. Toca Jesus no coração, incendeia corações que estavam frios, ressuscita homens que estavam mortos, Pai, em nome de Jesus. Reacende o fogo e a paixão no coração dessa geração. Que muitos têm dito, Pai, não há mais esperança. Muitos que ouviram essa mensagem, ouviram muitas vezes, não há mais jeito para você. Acende agora o teu fogo sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua glória sobre esse tempo, Pai. Nós cremos contra a esperança. Nós não acreditamos nas palavras de Satanás, mas nós acreditamos na tua palavra. Pai, que o seu sinal, que os seus prodígios sigam essa mensagem por onde ela passar, Pai. Que toda enfermidade no corpo físico, na alma, saia e bata em retirada agora em nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Santo de Israel. Você que ouviu essa mensagem até aqui, você que essa palavra tocou no seu coração, você que Jesus falou com você através dessa mensagem, seja um evangelista dos nossos dias. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais e seja um bom evangelista. Em nome de Jesus, amém e amém.